Gente, eu reiniciei, tá? Encerrei, vou falar tudo de novo, que é pra poder ficar salvo. Vamos ver se agora melhora, eu troquei a internet. Vou dar só mais um tempinho pro pessoal continuar entrando. E aí eu começo, tá? A conexão tá boa? Me falem aí se dá pra ouvir. Pronto. Então, vou começar novamente, tá? Porque eu tô deixando salvo esses vídeos pra depois eu pensar em jogar lá no YouTube. Então, gente, boa noite. Meu nome é Clarissa Aguiar, eu sou médica, sou pós-graduada em Nutrologia pela Abram e em Ortomolecular. Atuo nas áreas de medicina preventiva, integrativa e medicina da longevidade. Meu objetivo aqui é tentar disseminar um pouquinho de um estilo de vida mais saudável, de levar informação de qualidade e que vocês possam realmente adotar um estilo de vida mais adequado e que possam espalhar isso aí pelo mundo para ver se a gente melhora, nem que seja um pouquinho, a qualidade de vida das pessoas, tá? O tema de hoje vai ser sobre os cuidados pré-concepção. Então, quais os cuidados que os pais devem ter, os futuros pais devem ter antes de ter um bebê, de engravidar, tá certo? E durante a gestação também, tá? Então, vamos lá, gente. Um ponto muito importante é saber que pais saudáveis têm filhos saudáveis, tá? Então isso aí é chave, isso é importante vocês entenderem e isso colocarem na cabeça de vocês. Que não adianta vocês terem uma alimentação muito ruim, terem um estilo de vida muito ruim, dormirem tarde, tudo isso, porque isso vai passar pro filho de vocês. Então quando vocês pensarem em engravidar, vocês primeiro precisam organizar a rotina e a vida de vocês, tá? Então o número de obesidade e sobrepeso infantil vem aumentando assustadoramente e isso tem total relação com os cuidados pré-concepção e os cuidados durante a gestação, certo? E tem uma estimativa, gente, que 80% das crianças obesas viram adultos obesos. Então, é uma estimativa assustadora e alarmante. Então, a gente precisa realmente se cuidar porque isso depende do nosso cuidados pré-concepção, que é o cuidado antes de engravidar, tá? E aí a gente tem que levar em consideração que quando a gente fala em engravidar, muita gente só pensa na mulher, e não é por aí, tá? O homem também contribui, né, com o espermatozoide. E existe uma genética que passa e existe uma epigenética que eu vou falar também com vocês. Eu tô seguindo meu roteirinho aqui pra não me perder. Algo muito importante que se ouve muito falar são sobre os 1000 dias de ouro, tá? Os 1000 dias de ouro, eles contemplam os dias todos da gravidez, mais os 2 primeiros anos do bebê. E esses 1000 dias de ouro, ele é responsável por 80% do desenvolvimento neuronal da vida de uma pessoa. Então, 80% do desenvolvimento neuronal, imunológico e endócrino também é decidido nesse momento. Então, os 1000 dias de ouro são fundamentais por 80% do desenvolvimento de muita coisa no nosso corpo. Então, a gente tá responsável aí por muito tempo. Primeiro pela gravidez inteira, que a gente se torna responsável, tanto quanto pai quanto mãe, como pelos 2 primeiros anos do bebê, tá? E aí a gente vai aquela história da genética que eu falei. Então, a gente tem o conteúdo genético da mãe, né? Tem o conteúdo genético do pai. O gene a gente não muda, que é o DNA. O que a gente muda é a expressão genética, que a gente chama isso de epigenética, tá? E a epigenética, ela vai regular os genes do DNA. O que acontece? A epigenética, assim como a genética, ela também é hereditária. Ou seja, você tem uma genética que você vai passar para o seu bebê e você tem uma epigenética, que é a expressão daqueles genes. Então, você tem o gene da obesidade que está sendo expresso com maior intensidade. A expressão genética
que é a epigenética, ela é passada, ela é hereditária. E o mais alarmante de tudo isso é porque a epigenética, ela ultrapassa 3 gerações. Então, você consegue, a epigenética pode passar até por 3 gerações. Então, se você hoje, na sua gravidez, fuma, ou antes da sua gravidez fumou, por exemplo, o seu neto terá consequências disso. Porque a epigenética, ela ultrapassa 3 gerações, certo? Mas tem um lado bom. Tem a questão ruim da epigenética ser hereditária, né? Passar da mãe pro filho. E dos pais pro filho, né? Na verdade. E de ultrapassar 3 gerações. Mas ela tem um lado bom. Ela pode ser modificada. Então, a epigenética, ela... existe a forma de modificar a epigenética, que é o que a gente tá falando aqui. Então, a epigenética, aquela epigenética específica, ela é reversível. Então, quando a gente fala em cuidados para concepção, não é bobagem. Então, aquela pessoa que diz, eu decidi engravidar e vou engravidar e tchau, não liga pra nada, tem que ter muito cuidado, justamente porque você pode pegar seus genes que estão mais expressos e silenciar, ou pegar os genes que estão mais silenciados e deixá-los mais expressos, né? Então, a expressão genética, que é a epigenética, ela passa no momento da concepção. Então, se os pais têm uma obesidade, seja paterna, então o pai está obeso no momento, ou o pai tem um estilo de vida estressado, ou a mãe tem uma alimentação rica em conservantes, em pesticidas, né, enfim, ou está intoxicado por metal pesado, isso, no momento da concepção, vai ser passado tanto a genética quanto a expressão genética para o bebê. E aí, já é mais complicado de mudar. Então, vamos tentar reverter antes. Por isso que o tema da live é cuidados para concepção, mas também vou falar de cuidados na gestação, certo? E aí, falando ainda da epigenética, né? Deixa eu ver se eu tô esquecendo alguma coisa aqui para não deixar de falar. O que altera a epigenética? A genética, né? A expressão genética. Quem é que altera a expressão genética? Tudo nesse mundo. Começar pela alimentação. Então, uma alimentação cheia de açúcar, farinhas refinadas, leite de vaca, soja, milho, alimentos transgênicos, pesticidas, né? Os alimentos que não são orgânicos, cheio de agrotóxicos, tudo isso. Metais pesados que a gente encontra muito comumente em produtos como desodorante, batom, maquiagens no geral. Metal pesado a gente encontra muito antigamente se usava muito aqueles amálgamas dentários, que tem mercúrio, né, na sua composição. Então tudo isso a gente tem que retirar nos cuidados pré-concepção. Então, no mínimo 3 meses antes, e a gente tem que fazer a eliminação desses metais e desses tóxicos. Então, sempre examinar a boca, tá? Tem que ir no dentista, pelo amor de Deus. Pensou em engravidar, vai no dentista. Tem que fazer uma boa higiene, ver se não tem nada de infecção, nada de cárie, se tem esses amálgamas dentários. Primeiro ponto é isso, tá? Outro ponto, tratar a verminose, que é algo que muita gente não faz, mas tem que tratar uma verminose. Toda infecção, fungo, bactéria, parasita, tudo isso também altera a nossa genética, também altera, dá a expressão genética errada, não é epigenética. Alimentação, que eu vou dar alguns pontos. Então, assim, eu até anotei, mas eu vou falar mais na frente. Poluição, né, que é algo que é um pouco inevitável. Poluição, drogas, álcool, estado psicológico, gente, lógico que eu não preciso esquecer disso. Então, assim, o estado psicológico pré-concepção influencia. Então, se você tá num momento estressado, ou se você tá num momento depressivo, num momento ansioso, isso é uma expressão genética. E aquela expressão genética, epigenética, vai passar pro bebê. Então, é muita coisa que a gente tem que envolver, mas a gente tem que se cercar por todos os lados. Então, quando eu falo em uma paciente que quer engravidar, a gente começa a tirar o que a gente tem mais controle, né? Porque a parte emocional é algo que a gente tem um pouquinho de dificuldade de ter controle. Mas tira o que tem controle. Então, vamos lá.
Começa a tirar os tóxicos, produtos químicos, começa a consumir orgânicos, tá? Eu sei que são mais caros, gente, mas a nossa saúde não tem preço, não tem preço. Aqui em casa a gente usa orgânico, lá no complexo a gente usa orgânico, não tem preço. Ficar tomando veneno todo dia através dos agrotóxicos não vale a pena, tá? Então, começa a utilizar orgânicos, evita contato com metais pesados. Eu sei que é algo difícil, mas desodorantes tem muito alumínio, batom, maquiagens tem chumbo. A gente encontra outros metais, mercúrio, cádmio, níquel. Então tentar se livrar um pouquinho dos metais pesados, trocar as panelas de casa. Muita gente ainda usa panela de alumínio, panela de teflon, faz muito mal, gente. É metal pesado também. As panelas mais recomendadas são as panelas de vidro, as panelas de barro sem tinta, tá? Porque se for com tinta, né, a tinta solta, e aí é metal pesado também. Então, panela de barro, panela de vidro, aço cirúrgico, só que é muito cara, mas é excelente. E as de cerâmica, as realmente de cerâmica, porque o que a gente vê por aí é só uma película de cerâmica, né? E aí o alumínio passa do mesmo jeito, enfim, a mesma coisa. E aí, então, começa a tirar as toxinas, né? Tirar as toxinas, alimentação. O que a gente tem que fazer na alimentação? Comida de verdade. Então, evita industrializado. Todo industrializado você vai ter conservante, edulcorante, acidulante, emulsificante, edulcorante, conservante, anti. Vai ter um monte de coisa artificial ali dentro daquele produto. E na maioria das vezes, esses produtos, eles têm gorduras trans. Então, muito industrializado, gente, tem gordura trans, tá? Então, eles não vêm dizendo, eles vão vir dizendo 0% de gordura trans. Mas todo alimento industrializado que venha a ter as gorduras poliinsaturadas, os óleos de soja, de canola, de milho, tudo isso é gordura trans. Tudo isso inflama muito o nosso corpo. Então, alimentos com todos esses porcarias que eu falei, industrializados, né, em si. Açúcar, gente, açúcar, precisa tirar da vida de vocês o açúcar, tá? O açúcar é extremamente inflamatório, o açúcar aumenta muito sua glicose, aumenta a insulina, faz inflamação de vaso. Então, não tem sentido manter o açúcar. Adoçantes artificiais, precisa ter cuidado também. Na gravidez, eu vou falar um pouquinho, mas na gravidez o ideal é a gente não utilizar adoçantes, tá? Existe o xilitol, né, que muita gente conhece como um adoçante natural, mas na verdade ele é um açúcar de baixo índice glicêmico, mas é considerado um adoçante, enfim, pode ser usado porque é mais natural, mas o ideal é realmente evitar os industrializados, tudo que for açúcar, adoçante, os produtos industrializados em si, certo? Outro ponto que eu não posso esquecer, existem, além dos agrotóxicos e dos metais pesados, que eu falei pra vocês que a gente deve evitar, existem os halogênios. Então, os halogênios, eles estão na cadeia lá. Vocês lembram da cadeia química, aquela tabelazinha periódica? Pronto, aquela tabelinha, existem os halogênios, tá? E esses halogênios incluem o cloro, o flúor, o bromo, o iodo, e tem uns outros dois que eu não me lembro mais o nome. Mas aqui tá o iodo embaixo, esses estão em cima. Esses que estão em cima, eles têm maior afinidade, eles têm maior poder. Então, como o iodo tá lá embaixo, ele acaba perdendo um pouquinho de poder. E o iodo, gente, é um mineral fundamental para nossa tireoide, para todas as funções do nosso corpo, tá? Então, eu nem olhei a hora que eu comecei, gente. Mas enfim, eu falo demais. Então, tem que ter cuidado, tá? Flúor, cloro e bromo, né? Então a gente tá exposto demais a esses três. Os três competem com o iodo. Isa, eu chego já, viu? Eu tô fazendo a live, mas eu chego já. Então todos esses competem com o iodo na tireoide. E mulher que quer engravidar tem que estar com a tireoide muito boa. Tem que estar com a tireoide excelente. Porque a tireoide está diretamente relacionada a bom desenvolvimento do bebê, a evitar parto prematuro, desenvolvimento cerebral, tá? Então é isso aí. Agora vamos falar... Gente, eu falei muito, né? Então vamos falar um pouquinho do que fazer, né? Eu falei todos aqueles cuidados, pré-concepção e na gestação também. Mas agora, o que fazer com toda essa chuva de informação que eu dei pra vocês, tá? Então, o primeiro passo, mãe e pai
mães e pais, né, futuros mães e pais preparados. Então vocês precisam se preparar metabolicamente, vocês precisam mudar o estilo metabolicamente e de outra forma também, tá? Psicologicamente, tem que estudar. Mas falando da parte de engravidar, vocês têm que estar metabolicamente preparados. Como é que vocês têm que estar preparados? Se precisa emagrecer, tem que emagrecer. Se precisa melhorar a inflamação, tem que melhorar a inflamação. Tem que fazer detox. O detox é importantíssimo. Detox é uma forma de eliminar essas toxinas. Quem faz isso? O fígado. Muitas vezes o fígado não tá funcionando pelo tanto de medicação que a gente usa, pelo álcool que a gente ingere, e aí vai. Então, detox de fígado é um ponto que normalmente eu faço lá no consultório, porque realmente é algo que precisa, quando a gente fala em gravidez ou em ter uma vida saudável, tá? Então, programação metabólica do bebê, que é isso. Então, os pais estarem cuidados, se cuidarem durante a gravidez. Detoxificação, então é detoxificar, antioxidar, nutrir, então a nutrição é muito importante, suplementar e modular a microbiota. O que é modular a microbiota? Nosso intestino tem um monte de bactérias. Vocês precisam estar com essas bactérias saudáveis, certo? O que acontece muitas vezes? As pessoas não têm um intestino saudável, elas têm bactérias que não são saudáveis, a mãe tem bactéria que não é saudável, e isso faz translocação para o bebê. Então é importante que os dois, né? Lógico que o microbioma interfere na epigenética, mas principalmente a mamãe, né? A futura mamãe, precisa ter esse intestino muito bom, com a microbiota saudável, tá? Porque vai passar pro bebê, certo? Tratar os focos dentários, que eu já falei, né? Focos dentários, os amálgamas dentários. Modular intestino, que eu também já falei. A atividade física, né, que é importantíssimo. O ideal é vocês começarem antes da gravidez. Durante a gravidez existem contraindicações, mas cada obstetra vai falar isso. Isso você tem que ver com o seu obstetra, se você pode fazer atividade física durante a gravidez. O mais recomendado normalmente é a partir da 12ª semana, né? Então não há problema também esperar nos 3 primeiros meses não fazer uma atividade física, não há problema algum. A não ser que você já fosse habituado a fazer atividade física, mas é importantíssima essa atividade física, que deve ser moderada na gravidez, né? Não deve ser atividade física tão estressante para o corpo, porque, como a gente falou, é preciso gerenciar também o estresse, né? O estresse psicológico antes e durante. Então, a atividade física deve ser uma atividade física mais moderada. Vou falar da alimentação, depois falar da suplementação. Então, retirar os alimentos inflamatórios pelo menos até a 16ª semana, tá? Então, quais são os alimentos inflamatórios que eu falei aqui pra vocês? Glúten, açúcar, leites e derivados, soja, os amantes aí de soja, leite de soja, milho, que são alimentos ruins, e todos aqueles que eu falei, de agrotóxicos, aquelas coisas todas que eu falei dos alimentos industrializados também, certo? Gordura trans, os conservantes, os adoçantes artificiais. E a suplementação, que é fundamental. Porque o que acontece, gente? Não dá pra engravidar de forma saudável sem suplementar. Porque a nossa alimentação, por mais que você coma super bem, você pode ter alguma carência nutricional. Porque o nosso solo não é tão rico. Porque o nosso intestino não absorve tão bem. Porque a gente vive uma vida... Peraí. A gente vive uma vida tão estressante, tão corrida. Às vezes a gente não dorme bem, que o nosso intestino ele não é tão saudável assim. E aí ele não consegue absorver aqueles nutrientes que a gente precisa, tá? Então, a suplementação é importantíssima, pré-concepção e durante toda a gravidez. Não venham com essa história de suplementar quando é no 12ª semana de gravidez, suspender a suplementação. E nem muito menos no pós-parto. Pós-parto é mais importante ainda você estar suplementando, porque você vai estar amamentando, certo? Então, eu elucidei alguns suplementos, tá, gente? Lógico, como tudo que eu tô falando aqui é geral, é pro público geral, não dá pra individualizar. Então eu vou falar alguns suplementos que são importantes quando a gente fala em engravidar. E o ideal é vocês terem um profissional que acompanhe vocês, tá bom? Então vamos lá. Um muito conhecido é o ácido fólico, tá? O que eu já falei muito aqui sobre isso. O ácido fólico, ele é a vitamina B9, mas é de uma forma que não é utilizada, né? É uma forma
pré, é uma forma que não é ativa, tá? Então, ele se converte, ele se metila em metilfolato. Muitas pessoas não metilam tão bem, ou porque tem mutação, que é um polimorfismo genético, ou porque as pessoas estão tão inflamadas que elas não conseguem metilar. Então, essa metilação do ácido fólico em metilfolato muitas vezes não acontece. Então, estão se falando muito, eu só prescrevo metilfolato, tá? Mas aí vai de cada profissional. Já existe uma recomendação atual, mas ainda estamos caminhando a passos lentos, tá? Mas assim, o ideal é você prescrever o que é ativo. Vai que aquela pessoa tem um polimorfismo, vai que aquela pessoa não converte. Então, eu prescrevo sempre a forma ativa, tá? Então, metilfolato, que é a vitamina B9. Vitamina B12, na sua melhor forma, é a metilcobalamina, certo? Que muita gente toma cianocobalamina, o ideal é metilcobalamina. Vitamina D, que é importantíssima. E as outras vitaminas lipossolúveis. Então, vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Então, essas 4 são as vitaminas lipossolúveis, são bem importantes para o desenvolvimento do bebê, tá? Ômega 3 é importantíssimo. Eu até anotei aqui, gente, olha, o pico de crescimento cerebral humano, então o pico de crescimento se dá do 3º trimestre da gravidez até 18 meses do bebê. 3º trimestre, último trimestre da gravidez, né, de 6 a 9 meses, vamos falar em meses, 6 a 9 meses até 1 ano e meio do bebê. Então, se o pico de desenvolvimento cerebral do bebê, do humano, é nesse momento você precisa ter muito DHA. DHA é um tipo de ômega 3. Então, o ômega 3 é importantíssimo ser suplementado durante toda a gravidez, mas principalmente no último trimestre. E na amamentação você deve suplementar e a criança também, aí vamos a pediatra, né? Eu não vou entrar no mundo das peds, não. Outro, zinco, selênio, vitamina C, certo? Então, eu tô dando um geralzão. Outro ponto, gente, é o seguinte, que eu acho que é assunto pra outra live. Tentantes com dificuldade em engravidar, né? A gente tem que avaliar tudo. E aí, sempre a gente vai junto com a ginecologista ali, né? Eu tenho algumas ginecologistas que sempre a gente atende. Elas estão atendendo e eu tô aqui fazendo minha parte, elas fazem a parte dela pra facilitar uma gravidez. É importante que você esteja dentro desses níveis que eu falei tudo aqui, alimentação anti-inflamatória, exercício físico, bem suplementada, gerenciamento de estresse, sono, tudo isso. E óbvio, com a parte hormonal toda equilibrada, certo? Gente, é isso. Eu me estendi muito. Eu combinei que eram 20 minutos as lives só, né? Eu acho que eu passei, eu não olhei a hora que eu comecei. Então, vamos às dúvidas de vocês, certo? Se tem alguma dúvida. Ixi, liguei aqui o computador. Tem algum ômega 3 que você indica? Gente, é muito complicado falar disso aqui, mas assim, eu vou dizer os que eu costumo utilizar muito, tá? Super ômega 3, deixa eu só abrir aqui, gente, só um segundo. Super ômega 3 da Essential e o da Vitafor. Gosto demais dos dois. Mas assim, tem muitos outros bons no mercado. O que eu quero que vocês fiquem atentos? Existe um selo chamado IFUS, tá? O selo IFUS, que é um selo de reconhecimento de que aquele ômega 3 foi passado por testes, mais testes, que não tem metal pesado, que tem a concentração adequada. Peraí, gente. Então, olhem se tem esse símbolo IFUS, certo? Deixa eu só ver isso aqui, gente, eu preciso responder. Certo. Gente, panela de aço inox é médio. É médio. Também não é bom. Gente, mesmo que você esteja com os exames ótimos, suplemente. É recomendação, a FEBRASGO, né, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, elas recomendam a suplementação. As doses são pequenas, tá? Mas já é um avanço.
Na nutrologia a gente faz outras suplementações, né? Então a gente acaba fazendo a suplementação mais alta, mas vai de cada caso, mas tem que suplementar, gente. Não dá pra se confiar apenas na alimentação. Detox de fígado. Sim, a Natália perguntou aqui como é você vê desse detox. Gente, existem alguns ativos que melhoram a detoxificação hepática, tá? Existe detox fase 1, detox fase 2. E aí a gente tem que intensificar isso, tá? Isso é muito, muito específico. Gente, eu acho que é isso. Vocês estão fazendo perguntas muito, muito individuais. Eu não posso responder aqui. Obrigada por quem tá presente. Tô dando uma olhadinha aqui nas mensagens. É isso. Gente, pois... obrigada pela presença de vocês, tá? Pronto. Quem não se preparou para a gravidez e já se encontra grávida, é possível reverter essa situação? Seguinte... Se a paciente estiver intoxicada por metal pesado, não. Porque a gente não pode fazer detox de metal pesado em paciente grávida, né? Então a gente não pode utilizar alguns ativos. A suplementação, sim. Eu atendo pacientes que já engravidaram, que me procuram. A gente já começa a suplementação. Porque vai melhorar com certeza, não tenho dúvidas. Mas que óbvio que é bem melhor a pessoa se preparar. E, gente, é isso. Vou finalizar, porque eu tenho compromisso. E deixar falar pra vocês... próxima quarta-feira tem live às 9 horas da noite, que vai ser o horário que a gente vai ficar combinando de fazer as lives. Vai ser com a pediatra, com a doutora Adriele. Ela é de São Paulo, tá? Ela atende também aqui na Bahia, acho que é na Bahia que ela atende. E ela é neuropediatra e a gente vai falar sobre alimentação no autismo, tá? Eu não atendo crianças, eu recebo muita gente perguntando aí se eu não atendo criança, tá? Eu atendo mãe e pai de criança. Eu não atendo criança, mas como por ser mãe, e eu tenho muitas mães que me seguem, eu achei interessantíssimo a gente jogar esse assunto aqui, mesmo que não seja algo que eu trabalhe com isso. E aí eu vou poder estar dividindo o conhecimento que eu sei sobre a alimentação no autismo, e ela como neuropediatra, então nem se fala, né? Então, por favor, estejam presentes na live, vai ser na próxima quarta-feira, às 9 da noite, vai ser maravilhosa, então aproveitem para estar online na live mesmo, para poder fazer perguntas, tá? Então, marquem quem vocês conhecem, se tiver um filho que tenha algum diagnóstico de autismo, enfim, ou você que pretende engravidar, é importante ver isso sobre a alimentação no autismo também. E vou salvar a live sim, viu, gente? Beijo, boa noite, vou deixar salva. E se eu não conseguir responder vocês depois é porque fica complicado, tá bom? Beijo, 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 beijo. Boa noite pra vocês e bom restinho de semana.